A igreja será tirada antes. Essa interpretação é hoje a mais aceita e é a que está mais bem fundamentada no contexto profético da Bíblia, que afirma com clareza que os homens piedosos são tirados para serem poupados do mal, Isaías 57:1, embora muitos não ponderem isso em seu coração. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que estivessem sempre atentos e em oração, a fim de que pudessem escapar de tudo o que estava para acontecer e pudessem estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Ele falava da manifestação da ira divina. O modo de Deus agir no passado mostra a maneira como ele agirá no futuro. No caso de Coré e seus seguidores, Números 16:16-35, Moisés e Arão perguntaram ao Senhor se ele ficaria indignado contra todo o povo quando um só homem havia pecado. E o Senhor ordenou então que o povo se afastasse de perto da tenda de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, foi para onde estavam Datã e Abirão e advertiu a comunidade para que se afastasse daqueles homens ímpios, não tocassem nada do que pertencia a eles, a fim de não perecer por causa dos pecados deles. O povo obedeceu a Moisés, deixando a sós Corá, Datã e Abirão. Então o chão debaixo deles fendeu-se e a terra os engoliu vivos, juntamente com suas famílias, seus seguidores e tudo o que possuíam, e em seguida fechou-se. Depois veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. A Escritura Sagrada ensina que o dilúvio veio sobre a terra somente depois de Noé e sua família se encontrarem abrigados dentro da arca, cuja porta foi logo fechada pelo próprio Deus. Gênesis 7:1-16. O castigo sobre Sodoma e Gomorra só veio depois de Ló e seus familiares terem abandonado essas cidades. Gênesis 19:15-22. Assim, de modo semelhante, os terríveis juízos divinos só virão sobre este mundo depois da transladação de todos os crentes. Em se tratando da manifestação da ira divina, esta não poderá atingir a igreja, que foi redimida pelo precioso sangue de Cristo. Para os crentes cessou o motivo da ira de Deus, por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. O missionário Eurico Bergstein, de saudosa memória, escreveu: o que a palavra de Deus diz é que nós seremos salvos da ira futura e que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 aos Tessalonicenses 1:10 e 5, versículos 9 e 10. A grande tribulação é, na palavra profética, figurada como a noite, 1 aos Tessalonicenses 5:4-6. Mas a mesma passagem diz que os crentes não são da noite, mas filhos do dia, filhos da luz. Nós, portanto, não esperamos o anticristo, mas a Cristo. Nós não esperamos a grande tribulação, a noite, mas a vinda de Jesus, 2 Pedro 1:19 e Apocalipse 22:16. O mesmo Jesus advertiu seus discípulos de que, ao virem acontecer os sinais dos tempos, deveriam eles olhar para cima e levantar a cabeça, por estar próxima à sua redenção. Lucas 21:28. A fiel igreja de Filadélfia, que guarda a exortação de Jesus à perseverança, o Senhor prometeu: eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. O modo de Deus agir no passado mostra claramente que a igreja não estará neste mundo durante a grande tribulação, mas será tirada antes, razão porque o retorno de Cristo é para nós uma bendita esperança. Tito 2:13. O pastor de uma comunidade evangélica do Rio de Janeiro contou-me que as senhoras de sua igreja regressaram tristes e deprimidas de um congresso feminino realizado em Brasília
no qual o preletor ensinou que, com toda certeza, a igreja vai sofrer aqui na terra durante todo o período de tribulação. Ensinamento desse tipo nada tem da bendita ou bem-aventurada esperança do crente. O sétimo castigo para Israel. Deus se dirigiu ao povo israelita nos dias de Moisés, advertindo que, se continuassem se opondo a ele e recusassem ouvi-lo, ele os castigaria 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mais adiante, o Senhor torna a advertir de que, se apesar disso tudo eles ainda não ouvissem, mas continuassem a opor-se a ele, então com furor ele mesmo os castigaria 7 vezes mais por causa dos pecados deles. Levítico 26, 21 e 18. Por mais que a expressão 7 vezes mais possa parecer apenas uma figura da intensidade do castigo de Deus sobre o povo israelita, a história nos permite interpretá-la literalmente. Ao longo de sua história, Israel, como povo e como nação, correu o risco de ser exterminado pelo menos 6 vezes. A primeira vez foi por ocasião do cativeiro assírio em 721 a.C., quando o reino das 10 tribos desapareceu sob o Império Assírio e Judá, 20 anos mais tarde, esteve ameaçada de desaparecer, não fosse a intervenção divina em resposta à oração do rei Ezequias. A segunda vez foi durante o cativeiro babilônico, em 605 a.C., quando Judá ficou sujeita ao Império de Babilônia. A terceira vez foi durante a opressão de Antíoco Epifânio, de 168 a 165 a.C., quando de novo a pequena nação de Judá foi ameaçada de ser exterminada. A quarta vez foi por ocasião da destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. Cerca de 2 milhões de judeus pereceram nessa guerra contra os romanos. Somente no cerco de Jerusalém morreram quase 1 milhão. A quinta vez foi na opressão sob Aélio Adriano, a partir de 135 d.C., por ocasião do levante israelense sob o sacerdote Aquiba e o falso Messias Bar-Coba, quando Roma tomou todas as medidas no sentido de fazer que a nação e o povo de Israel desaparecessem. A sexta e última vez foi o recente Holocausto sob o nazismo, de 1939 a 1945, quando mais de 6 milhões de judeus pereceram. A operação, denominada a solução final do problema judeu dos nazistas, visava o extermínio de todos os judeus. Aspectos da tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, seguindo uma sequência que inclui os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, teríamos então, no início desse período de 7 anos, primeiramente a invasão de Israel por parte da Rússia e de seus aliados, aproveitando-se do caos em que ficará o mundo em virtude do desaparecimento de milhões de pessoas. Esta invasão de Israel está assim profetizada. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei aos montes de Israel. Ezequiel 39, 1 e 2. Em seguida, deverá haver um rápido conflito nuclear de âmbito mundial em vista destas palavras do Senhor: mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel 39:6. O fogo aqui é figura muito apropriada para as armas nucleares. Magog é o território russo e as regiões costeiras podem ser continentes desconhecidos do profeta. Finalmente, o caos mundial e o gênio da besta. A Bíblia descreve a pessoa do último ditador como sendo um homem muito inteligente. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7, versículo 8. Olhos de um homem apontam para a inteligência, e uma boca que falava com arrogância indica um líder com grande capacidade oratória. Embora todo o período de tribulação tenha duração de 7 anos, esta será mais acentuada nos últimos 3 anos e meio. Em Daniel 7:25, lemos que os santos do Altíssimo serão oprimidos durante um tempo, tempos e meio tempo. Em Apocalipse, lemos que a cidade santa será pisada pelos gentios durante 42 meses, tempo mencionado também em Apocalipse 13:5, e que a mulher que fugiu para o deserto foi sustentada durante 1260 dias, ou um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 11:2, 12, 6, 14. Todos esses períodos correspondem a 3 anos e meio, ou seja, à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel 9, pois a primeira besta fará uma aliança com muitos israelitas por uma semana, mas na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Daniel 9:27. Esta aliança não será com todos os israelitas, o que indica que muitos destes terão o pressentimento de que terá chegado o tempo de Deus tratar de novo com eles, como fazia durante a vigência da lei. A voz do arcanjo relacionada com o arrebatamento da igreja é um sinal para os israelitas. 1 Tessalonicenses 4:16. Deus nunca ficou sem um remanescente fiel a ele aqui na terra. Elias, um profeta extremamente zeloso, lamentou que os israelitas houvessem abandonado a aliança com Deus, derrubado os seus altares e matado à espada os seus profetas, e que só ele havia sobrado. Mas Deus lhe disse que havia em Israel 7.000 fiéis que não se haviam inclinado diante de Baal nem o beijado. 1 Reis 19, 14 e 18. Em outros textos bíblicos alusivos ao período de tribulação, lemos que aqueles que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, e que haverá uma estrada para o remanescente de Israel. Isaías 4, 3 e 11, 16. O mesmo profeta Isaías clamava que, embora os israelitas fossem como a areia do mar, apenas um remanescente seria salvo. Capítulo 10, versículos 22 e 23. E o apóstolo Paulo afirma que se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Romanos 9, 27 e 11, versículo 15. Outros eventos ocorrerão nessa segunda metade da 70ª semana profética de Daniel. Em primeiro lugar, temos os sucessos das 2 bestas e o engano dos judeus. Jesus advertiu aos judeus que ele veio em nome do Pai, e eles não o aceitaram, mas que, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarão. João 5:43. Esse outro será aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, segundo aos Tessalonicenses 2:4. Em segundo lugar, os judeus que ainda estiverem em outros países retornarão à sua antiga pátria.
Assim como Deus derrubou o muro de Berlim e pôs um fim à prisão em que viviam os judeus nos países da antiga União Soviética, da mesma maneira nenhuma outra nação conseguirá reter os israelitas. Em Ezequiel 37:12, o Senhor promete abrir as sepulturas do seu povo, tirá-lo para fora e levá-lo à terra de Israel. Em terceiro lugar, temos a manifestação da besta, o líder político, e do falso profeta, o líder religioso ou anticristo contra os judeus. Assim como Elias tipifica a igreja arrebatada, Eliseu tipifica Israel. É interessante notar que 2 ursas despedaçam 42 meninos que zombavam de Eliseu quando este subia de Jericó para Betel, segundo Reis 2, 23 e 24. As 2 ursas apontam para as 2 bestas do capítulo 13 de Apocalipse, ao passo que os 42 meninos mortos indicam os 42 meses de grandes sofrimentos para o povo israelita, tempo esse que corresponde à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel.